Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos da filosofia para a gente compreender um pouco daquilo que foi trabalhado na aula anterior e dessa forma nós vamos estar fazendo uma revisão para a prova bimestral. Os temas que nós vamos trabalhar aqui nesta aula é o olhar filosófico, que são os olhares diferentes, o pensamento filosófico de algum dos filósofos trabalhado aqui nesse bimestre, a metodologia filosófica, o que é uma hipótese, como entender as situações a partir das hipóteses levantadas, o olhar e a imaginação, o diálogo filosófico, o filósofo René Descartes. Vamos falar um pouco também sonho e realidade, olhar para dentro de nós e, por último, aqui vamos falar um pouco sobre um filósofo chamado Sigmund Freud. A partir desses conceitos, entende-se que na filosofia, é importante vocês observarem aqui os olhares diferentes. Então, o que é esses olhares diferentes? É olhar o mundo a partir dos pontos de vista diferentes que nós temos. Isso significa que a gente precisa entender o mundo além daquilo que os nossos olhos enxergam. Esse ir além daquilo que os nossos olhos enxergam é observar o mundo de ângulos diferentes. Aqui eu coloco uma imagem que dá para a gente observar que o olhar ele revela parte ou detalhes do mundo. Nós podemos entender isso a partir da ciência, a partir da física, a partir do conceito mitológico, conceito religioso. Então, são pontos de vista que nós temos para observar o nosso mundo ao redor. O olhar para dentro. Esse olhar para dentro significa que nós precisamos olhar para dentro no sentido de que olhar a nossa forma, a nossa postura diante da sociedade, nosso jeito de ser dentro da sociedade, como nós nos comportamos dentro da sociedade. E um dos meios que a gente coloca seria o espelho é aquilo que reflete, mas esse olhar para dentro é observar como nós estamos vivenciando essa ética e essa moral diante da nossa realidade. Os nossos amigos podem fazer isso também. Essas formas de olhar, ela se dá a partir do conceito da mitologia, que lá, antes da filosofia, se tinha uma forma de explicar o mundo a partir desse conceito mitológico. O outro conceito é o conceito religioso, que é entender a partir da fé, a partir das explicações religiosas. O outro conceito a partir da política, tal como ela se explica, de um ponto de vista mais crítico, ou embora sociável. Então, é um ponto de vista político. E nós temos o outro ponto de vista, que é uma forma de olhar a partir da ciência, que é uma explicação que exige um conhecimento mais racional, que se dá a partir da prática e que nós elevamos à razão. Esses meios, essas formas de pensar, nós temos aqui possibilidades diferentes, né? Seria olhar a partir daquilo que é a visão, o olhar a partir dos sentidos, o olhar a partir da experiência, enfim, nós temos várias formas de olhar o mundo. Entre elas, eu colocava para vocês que é os 5 sentidos. Esses 5 sentidos nos dá a possibilidade de uma compreensão de um mundo a partir daquilo que nós vivenciamos. E esses exemplos mostram realmente o peso que essas palavras têm de diferentes formas, de diferentes significados, os quais nós podemos pensar e dialogar a partir desta realidade. Então, às vezes, uma palavra ela não diz tanto como um gesto pode nos dizer. O olhar é como se transportar para dentro de nós, né? Esse mundo externo. É como olhar pela janela e trazer para dentro de nós essas informações que são captadas pelos sentidos ou através da visão. Como o tempo passa, né? Então esses olhares também vão tornando diferente, mas as coisas são as mesmas, mas o nosso olhar ele se torna diferente. Porque quando nós somos menores, a gente tem
uma visão de mundo, a gente cresce e vai tendo outra visão de mundo, e assim por diante. Nós estudamos, a gente tem um outro ponto de vista, e isso faz com que nós possamos compreender o mundo de forma mais ampla. Aí nós temos também essa ideia de que o olhar ele se volta para dentro de nós, na mente e também na memória. Seria a partir dos nossos sentimentos, a partir dos nossos pensamentos, que nós conseguimos identificar esse mundo. O olhar, sentir e pensar. Quando nós olhamos, sentimos e pensamos, a gente precisa fazer com que estas relações do sentir e o pensar, ele seja estabelecido de forma em que há uma relação muito próxima entre aquilo que a gente observa e aquilo que nós percebemos. Eu coloco uma imagem aqui que é como se esse mundo se encaixasse de forma mais plena uma com a outra, e assim nós vamos formando laços de conceitos, laços de informações, que fazem com que nós refletimos mais sobre a realidade na qual nós estamos vivenciando. Então, essa relação de mundo diferente, essa relação de mundo mais amplo, isso faz com que nós possamos olhar aquilo que é uma forma de transportar para dentro de nós através do nosso diálogo. Como nós, então, percebemos isso através do diálogo? Esse olhar tem muitas faces diferentes, sendo uma mistura de possibilidades que estão agindo em todo o tempo. Então, esse olhar é a nossa visão que capta informações diferentes. E isso faz com que nós tenhamos uma visão de um mundo diferenciado. Para mim, pode ser diferente para o outro. E isso que nos garante a possibilidade de trazer informações novas. O olhar e a imaginação. Como que se dá esse olhar e a imaginação? Então, o olhar a gente entende que é muito mais que a visão, né? Visão é apenas ver, o olhar ele vai além, é você contemplar o mundo, ir mais a fundo. E a imaginação é aquilo que é contemplado de uma forma mais ampla e ele traz para nós como se fosse uma janela do pensamento. Aí nós vamos imaginar aquilo que o nosso pensamento observou e criar novas possibilidades para um mundo novo. Então, a imaginação ela pode ser despertada por um olhar curioso, por perguntas, por respostas, ou até mesmo por uma percepção filosófica a partir de um filósofo de determinado período. Isso é uma possibilidade de nós elevarmos a nossa imaginação, ou até mesmo que essa imaginação esteja realmente ligada aos nossos sonhos. A imaginação ela tem essa capacidade de revelar ou de abrir possibilidades para horizontes novos. É importante que a gente entenda que essa imaginação ela tem essa ideia de conjunto que possibilita um indivíduo a ir além daquilo que é os nossos olhares. Então, a imaginação ela abre possibilidades para a gente compreender um mundo novo. Até mesmo aquilo que não é o real, mas a imaginação nos leva a uma viagem ao futuro, ou nos remete ao passado, para que a gente possa conectar com esse presente. E um dos filósofos representantes aqui é o René Descartes, que traz uma ideia sobre o pensamento filosófico: eu penso, logo existo. E René Descartes afirma que essa é a única forma de considerar um pensamento verdadeiro, é a questão do pensar. Eu penso, logo existo. A existência humana me dá essa capacidade de estar presente de tal forma que eu não possa duvidar mais dessa certeza da existência do ser. O René Descartes ele fala que o ato de imaginar nada mais é do que contemplar a mente, né? Contemplar a mente, a imagem de que um corpo presente, um corpo material. Então, essa imaginação nos dá a possibilidade de captar informações externas, trazer para o mundo interno e nos dá a garantia de que realmente aquilo que imaginamos é realmente o que somos, né?
Outra possibilidade que a gente tem aqui de pensar seria a ideia de levantar hipótese. A hipótese serve para a gente chegar a uma verdadeira realidade, né? Entender o que é o princípio da verdade. A hipótese é um enunciado que tem como essa finalidade, encontrar resposta para aquelas dúvidas que são possíveis. E a gente precisa, então, estar indo sempre à busca dessas respostas, daquilo que a gente imagina, se é verdadeiro, se não é. E a hipótese é justamente essa possibilidade de investigar, possibilidade de justificar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. E aí, nas aulas anteriores, eu apresentei essa imagem que nos mostra essa possibilidade de entender o porquê que as coisas acontecem, por que algo está certo, por que algo está errado. Nem sempre a gente tem a resposta exata, mas nós precisamos ir buscando soluções para esses problemas que irão aparecendo. E se dá através das hipóteses que nós vamos buscando no dia a dia. Sonho e realidade. O sonho e realidade, ele é esta junção que nos dá a partir do ser humano contemplar a realidade. Sonhar é como se você estivesse atravessando por uma janela que se abre para um mundo diferente daquilo que nós o conhecemos. Então, esse sonhar é ir além daquilo que é o mundo conhecido, ou até mesmo imaginar formas diferenciadas. No mundo dos sonhos, tudo parece real. E a gente fica na dúvida se nós estamos realmente do lado de cá ou se estamos do outro lado da janela. Então, sonhar é essa capacidade de ir além. A arte dos olhares. Essa arte dos olhares é uma maneira de expressar o que nós vemos, o que nós imaginamos, o que nós pensamos. E durante toda a vida, o ser humano continua desenvolvendo essa capacidade de criar. Desde a infância, na adolescência, na fase adulta, nós temos essa capacidade do sonhar. E o René Descartes, ele reforça essa ideia de que o sonho é uma capacidade de acreditar que nós estamos, de fato, vivendo situações as quais estamos simplesmente sonhando, né? Então, essa ideia do sonhar, ela vem sempre refletindo parte do pensamento de alguns filósofos que trata sobre a realidade do ser. O Sigmund Freud é um outro filósofo e psicanalista que trabalha também essas questões aqui sobre a ideia do sonhar e a realidade, que ele afirma que é muito importante, pensou muitas questões a respeito dos sonhos na nossa vida, e ele chegou a publicar até um livro que fala sobre interpretações dos sonhos, né? Como interpretar os sonhos. E ele trouxe algumas novidades, afirmando que aquilo que nós sonhamos durante nosso período de vida, o nosso período de descanso, seria como se os nossos desejos estivessem realizando durante esse período que nós estamos ali sonhando. Em vez de que a gente, quando sonha, né, trazer exatamente aquilo como é na realidade, nós modificamos esse nosso sonho e propomos algo diferenciado a partir de uma realidade que nós vivenciamos. Então, por exemplo, se a gente tem raiva de um amigo que a gente gosta muito por uma situação que aconteceu, nós não vamos agredir o nosso amigo, porque a gente sabe que na sociedade em que a gente vive não é correto, não é moral fazer isso. No sonho, segundo Freud, a gente faz isso. No sonho, a gente é capaz de fazer isso, mas nós nos transformamos em seres não humanos para fazer com que esse nosso ato se torne realidade. Então a gente se transforma num leão, no sonho a gente se transforma num outro ser não humano, ataca essa pessoa e concretiza aquilo que a gente gostaria de ter feito, mas isso dentro de um sonho. Isso faz com que o indivíduo tem aquele alívio de poder concretizar aquilo que era o seu desejo enquanto sujeito. Por isso que ele trata sobre o ego, o superego, né? Nessas relações entre o ser humano que sonha e o ser humano que é o ser na vida real.
Uma das frases importantes do Freud é: o sonho é a realização simbólica de um desejo. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Na próxima aula vamos tratar então sobre essa relação entre a vida e a realidade, o sonho e o mundo real. Até a próxima.